com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos o tema da revista. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E para que os irmãos não se percam, leiam o nosso texto, vejam os slides que são publicados, e aí os irmãos terão o roteiro da nossa exposição e não se perderão. Ao longo da semana, nós publicamos 5 ou 6 textos da faixa etária dos adultos. Também publicamos textos de aula, videoaulas, dinâmicas, de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do site Portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, nós não nos responsabilizamos pela resposta. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na lição. O irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e obter ainda mais informações sobre a lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza na sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é mantida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, onde era o templo antigo da igreja, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Também interativamente, aí sim, durante a transmissão, no chat, nós tiramos as dúvidas últimas que os irmãos tiverem. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto e último trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, a pregação do Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos estudando sobre missiologia, sobre a teologia das missões. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, capital do estado do Paraná. E hoje estaremos estudando, iniciando aí o terceiro bloco do trimestre. O primeiro bloco, nós vimos o que são missões transculturais. No segundo bloco, que nós terminamos na aula passada, nós estudamos como a igreja faz missões. Agora, neste terceiro bloco, nós vamos estudar os desafios da obra missionária. São 2 lições, a lição de hoje, a lição de número 10 e a lição de número 11. Nós vamos estudar os grandes desafios que possuem as missões transculturais em nossos dias. E hoje nós vamos começar com a lição de número 10, o desafio da janela 1040. O desafio da janela 1040. A janela 1040 é uma região que fica entre os paralelos 10 e 40 norte do planeta Terra.
Os irmãos se lembram das aulas de geografia, né? O nosso planeta, ele é dividido em linhas imaginárias para facilitação da localização. E estas linhas são os meridianos, que são aquelas linhas verticais no mapa mundi, e os paralelos, que são as linhas horizontais. Estas linhas horizontais, que são os paralelos, a linha principal é a que divide o planeta Terra em duas metades. É a chamada linha do Equador. A linha do Equador divide, é uma linha horizontal, que divide a Terra em duas partes. A parte de cima é o hemisfério norte. A parte de baixo é o hemisfério sul. A linha do Equador corta, inclusive, o Brasil, lá na região norte do Brasil. Então, a janela 10,40, o que é? É o paralelo que fica a 10 graus acima do Equador, até 40 graus acima do Equador. É um retângulo, por isso que é uma janela que fica lá no hemisfério norte. Os irmãos encontram ali nos nossos slides o mapa da janela 1040. Entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, nós temos, então, essa região. É a região mais populosa do mundo. Se os irmãos observarem, né, é a região que tem, para começar, os dois países mais populosos do mundo, que é a China e a Índia. A China está diminuindo a população por causa daquela política do filho único e, provavelmente, nos próximos anos, a Índia já vai superar a China como o país mais populoso do mundo. Mas tanto a China quanto a Índia estão na janela 1040. Esta região, ela possui uma população, 60% da população mundial vive nessa região. Então, o planeta tem 7, 8 bilhões de pessoas, 60% das pessoas mora nessa região. Então, os irmãos vejam que boa parte da população mora nesta região. E aí vem a pergunta: se 60% destas pessoas moram nesta região, e se Jesus mandou pregar o evangelho por todo o mundo, a toda criatura, era de se esperar que todos os esforços de evangelização se voltassem, pelo menos, em 60% nessa região. Porque nós temos de pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos de ir atrás das pessoas para pregar-lhes o evangelho. E nessa região nós temos 6 em cada 10 habitantes do planeta. Mas quando nós vemos os dados, nós vamos ver que existem no mundo cerca de 4.285.000 obreiros, pastores, missionários, evangelistas, pregadores, cooperadores. E quantos estão fazendo missão nesta região? 15.000. Em 4.200.000 pessoas que estão se dedicando à pregação do evangelho, mais detidamente, apenas 15.000
estão nesta área, onde há 60% das pessoas. Quando nós começamos a ver as estatísticas, os dados obtidos a respeito da evangelização do mundo, é que nós percebemos quanto ainda falta para evangelizarmos o mundo. Nós vivemos num país como o Brasil, um país que tem cerca de 20% de suas pessoas que se dizem evangélicas, um país onde nós temos Assembleias de Deus em quase todas as aldeias, vilas, cidades do país, e por causa disso nós temos a ideia de que o mundo todo está evangelizado, que quase todo mundo conhece Jesus, sabe quem é Jesus, e sabe, ou já ouviu falar, que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Mas é um ledo engano. Em 1974, na cidade de Lausanne, na Suíça, ocorreu um congresso de evangelização mundial. Foi um esforço de várias denominações, várias igrejas do mundo inteiro para meditarem alguns dias a respeito da necessidade da pregação do Evangelho. Em 1974, nós vivíamos uma situação geopolítica da Guerra Fria, né? Mais da metade do mundo, praticamente metade do mundo, debaixo do comunismo, da liderança da União Soviética, que era materialista, ateia e anticristã, que perseguia impiedosamente os cristãos, e então se fez um estudo a este respeito. Naquela oportunidade, em 1974, um missionário, um estudioso de missões, Ralph Winter, ele apresentou os grupos de povos não alcançados, que ele chamou de GPNA. E foi através do Ralph Winter, desse estudo que ele fez, dos dados que ele levantou, é que se descobriu, é que se teve a ideia, a noção de como esta região era carente de evangelização. Na janela 1040, atualmente, existem 62 países. Destes 62 países, cerca de 51 estão entre os menos, aliás, 31, eu me confundi aqui os números, entre os 52 países menos evangelizados do mundo, 31 estão na janela 1040. E a janela 1040 tem atualmente 62 países. E na janela 1040 nós temos 3,8 bilhões de pessoas, das quais 1,8 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Numa população de 8 bilhões de pessoas, nós temos quase um quarto que ainda nunca ouviu falar de Jesus. Certa feita, alguém disse, e é verdade, a Coca-Cola é mais conhecida no mundo do que Jesus. Citam que aquele conjunto musical
inglês, os Beatles, que fez tanto sucesso na década de 60, citam a frase que eles teriam dito que eles eram mais conhecidos do que Jesus. E alguém usa isso como uma expressão de blasfêmia deles. Pode até ter um lado de blasfêmia, porque sabemos das ligações e das tendências que este grupo tinha com os setores anticristãos. Mas era uma realidade. Não duvido que isto aconteça. Recentemente, no final do ano passado, nós tivemos a morte do Pelé, este grande jogador de futebol, o rei do futebol, o rei Pelé, o atleta do século XX. E eu não tenho dúvidas de dizer que o Pelé era mais conhecido do que Jesus no mundo. Esta é a realidade. A lição de hoje vai ser uma lição de muitos dados, de muitos números. Parece até que não será uma lição assim bíblica, teológica, mas estes dados, estes números mostram a realidade da carência que o mundo tem de ouvir falar de Jesus. Eu até fazendo esta lição me lembrei do que está escrito lá em Josué, capítulo 13. Vamos ler. Josué, capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Nós sempre falamos que Josué conquistou a terra prometida, e sim, ele conquistou a terra prometida, ele liderou as batalhas e 31 reis foram feridos por Josué. Mas, depois de 5, 6 anos de batalha, Josué, já idoso, ouviu falar. O próprio Deus lhe disse: muitíssima terra ficou para possuir. É exatamente esta situação que nós nos encontramos. Muitíssima terra ficou para pregar o evangelho. A ordem de Jesus é ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas esta região, que tem 60% da população mundial, ela tem 15 mil pregadores, num grupo de 4.500.000. Esta região tem 31 dos 52 países menos evangelizados do planeta. Essa região tem uma população que, numa proporção aí de 19 avos, nunca ouviu falar de Jesus. Essa é a realidade dessa região. E foi um missionário argentino que foi criado no Brasil, Luiz Bush, que deu o nome de Janela 1040 para esta região. E ele deu esse nome em 1990, quando ele então começou, e a partir de então, as pessoas souberam as dimensões numéricas dessa região, que deve ser
a prioridade em missões transculturais. Porque se nós precisamos pregar o evangelho a todas as nações, ali está 60% da população mundial. Ali está 19 avos de 60%, que nunca ouviu falar de Jesus. Então, por isso que é um grande desafio. Diante das informações que nós temos, não podemos desprezar a janela 1040. Ela deve ser a nossa prioridade, porque é onde tem mais gente que precisa saber que Jesus existe, onde tem mais gente que precisa ouvir falar de Cristo. É por isso até que lá no Congresso de Lausanne, e ali, depois daquela reunião, saiu um documento chamado Pacto de Lausanne, que é um dos grandes documentos de conscientização do que é a igreja, do que é a evangelização, e eu aconselho os irmãos que leiam esse documento. Diante destes dados, eles disseram que nós temos a tarefa inacabada da evangelização. E esta é uma grande realidade. Nós precisamos todos nos unir para atingir esse lugar que é o lugar mais carente de evangelização da face da terra. Lá no Pacto de Lausanne, no item 6, está escrito assim: Cristo envia o seu povo redimido ao mundo, assim como o Pai o enviou. E isso requer uma penetração de igual modo profunda e sacrificial. Precisamos deixar os nossos guetos eclesiásticos e penetrar na sociedade não cristã. Na missão de serviço sacrificial da igreja, a evangelização é primordial. A evangelização mundial requer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. E esta janela 1040 é o local prioritário, porque é onde há mais almas que nunca ouviram falar de Jesus, onde há a maior parte da população. E se nós temos de pregar o evangelho a toda criatura, não podemos deixar de lado esta região. E esta região tem 3 características que até explicam por que ela é a região menos evangelizada. A primeira é uma área com grande pobreza. A miséria é a característica dessas regiões. Ali estão os países mais pobres do mundo. Ali estão as pessoas mais pobres do mundo. É algo comum as pessoas ali morrerem de fome. Veja ali aquela região do norte da África, a Eritreia, a Etiópia, naquela região do deserto do Saara, as regiões na Índia, onde a fome graça muitas vezes. É ali que nós encontramos 87% das pessoas mais pobres do mundo habitam naquela região. E ali, quem não morre de fome é desnutrido. E quando nós vemos esta característica da pobreza, nós devemos lembrar que Jesus se voltou para este tipo de gente. Quando ele entra na sinagoga de Nazaré,
depois que ele inicia o seu ministério público, ele vai até a sua terra, onde foi criado, Nazaré, e quando ele vai à sinagoga, ele lê um trecho do livro do profeta Isaías. E o que diz o texto? Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. O evangelho é para ser pregado aos pobres. E aqui, não só pobres de espírito, porque os pobres de espírito são os que se convertem. Jesus, quando fala dos pobres de espírito, fala dos seus discípulos. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que se submetem a Deus, aqueles que se rendem ao Senhor, que entregam a sua vida ao Senhor. Mas aqui, no texto de Isaías, ele está dizendo que ele foi evangelizar os pobres, aqueles que têm carência, aqueles que são desprezados, aqueles que são oprimidos, injustiçados, aqueles que estão morrendo de fome, desnutridos. Jesus veio a estes. Jesus era cercado de pessoas carentes, pessoas necessitadas. E se nós somos o corpo de Cristo, se nós somos a igreja do Senhor, não podemos fugir das áreas pobres, como temos fugido. Volto a insistir. 4,5 milhões de obreiros, 15 mil estão ali para cuidar de 60% da população mundial. Porque nós não temos ido ao encontro dos pobres. E a primeira característica desta área é a pobreza, a miséria. A segunda característica desta área é que ela tem baixa qualidade de vida. São lugares sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum amparo, sem saúde, sem educação, sem higiene, sem alimentação. São lugares onde a qualidade de vida é baixíssima. Certamente, muitos animais domésticos em nosso país vivem melhor do que estas pessoas. São pessoas carentes que precisam conhecer Jesus. E a terceira característica é a falta de acesso aos recursos cristãos. Como eu disse para os irmãos, temos 15 mil missionários, obreiros ali naquela região. Número ínfimo. Não há apoio das igrejas a eles. E nem há envio de pessoas para lá. Há um abandono por parte das igrejas dos outros países em relação àquela região. Daí porque esta carência que saltou aos olhos no Congresso de Lausanne e que despertou as pessoas para esta triste realidade. Por causa da pobreza, por causa da baixa qualidade de vida, esses países são países de instabilidade sociopolítica. Os governos são fracos. Os recursos são escassos. E por isso há uma luta
pelo domínio desses recursos. Portanto, o conflito é uma constante nesses países. Nós conhecemos bem aquele ditado: quando não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão. A falta de recursos traz instabilidade social, a fome traz problemas sociais terríveis, há sempre conflitos e os governos são frágeis. E os grupos em conflito são facilmente cooptados pelas potências internacionais. E o que nós temos visto hoje é que nesta área da janela 1040, nós temos 62 países, a maior parte deles controlados por grandes potências. E aí nós temos a China, a Rússia, a União Europeia, os Estados Unidos. São países que controlam muitos dos governos destes países, ou que até fomentam rebeliões, revoluções, golpes de Estado, porque estão de olho nos recursos naturais destes países e se aproveitam da pobreza, da miséria da população e da instabilidade política surgida com isto para dominarem, para cooptarem setores da sociedade e ajudarem a instalação de regimes cruéis, ditatoriais, corruptos, em troca da exploração dos recursos desses países. E estes países que controlam esta região têm algo em comum. O que tem em comum, irmão Caramuru? São países que estão envolvidos nos 3 projetos de poder que existem no mundo hoje em dia. O filósofo brasileiro recentemente falecido, Olavo de Carvalho, ele sempre mostrava que existem 3 grandes projetos de poder mundial no mundo. O projeto russo-chinês, que é o projeto comunista, o projeto islâmico muçulmano e o projeto chamado globalista ocidental, que tem sua base na União Europeia e em parte dos Estados Unidos. E estes 3 projetos, embora disputem entre si o controle do mundo, eles têm uma característica em comum. Todos eles são contrários ao cristianismo. Todos eles são contrários a Jesus Cristo. Porque são projetos de poder forjados pelo diabo, dentro daquele sistema gentílico que é simbolizado no livro de Daniel por aquela estátua do sonho de Nabucodonosor, que foi revelado por Deus a Daniel. Essa estátua, ela nos mostra que no fim dos tempos teremos os dedos da estátua, que são 10 países, 10 poderes, dos quais 7 derrotarão 3 e entregarão o poder ao anticristo, que será o último imperador mundial. Nós já estamos caminhando para este governo mundial, para este governo do anticristo. E na janela 1040, quem controla os países é ligado a um destes 3 projetos, que em comum tem o ódio a Jesus Cristo. Seja o projeto islâmico,
Os muçulmanos não aceitam que Jesus seja o Filho de Deus. Dizem que Jesus é apenas um profeta e que Maomé é o último e o maior profeta. Os cristãos são o povo do livro, o povo infiel. O projeto russo-chinês é um projeto comunista. O comunismo defende o materialismo ateu. Não aceita Deus. Diz que a religião é o ópio do povo. Persegue impiedosamente os cristãos. Veja a perseguição que os cristãos estão a sofrer neste exato momento na China. Mas nós temos também o projeto globalista ocidental. É o projeto que domina a União Europeia e que agora, dentro daquilo que costumam chamar de Partido das Sombras nos Estados Unidos, estão no governo americano, principalmente o Partido Democrata, e que também são contrários à palavra de Deus. Estes globalistas ocidentais é quem estão fomentando políticas contrárias aos valores cristãos, proibindo tudo o que diz respeito à palavra de Deus. Esse pessoal também é contra o cristianismo, é contra as missões. Então, nós temos um quadro sociopolítico totalmente contrário à pregação do Evangelho. Por isso, esses governos nesses países são contrários à palavra de Deus. Pouquíssimos destes países permite a pregação do Evangelho de forma livre, para não dizer nenhum deles. E por isso, pregar nesses países é muito perigoso. Nós vamos falar da perseguição, da igreja perseguida, na próxima lição, que é o outro desafio que nós vamos estudar. O primeiro desafio hoje é a janela 1040. Mas a janela 1040 é onde nós encontramos a maior parte dos países que são totalmente intolerantes com os cristãos. Veja que na janela 1040 nós temos o coração do Islã. A maior parte dos países, os maiores países muçulmanos, eles estão na janela 1040. A Indonésia, que é o mais populoso país muçulmano, alguns a colocam na janela 1040, outros a colocam numa região em volta da janela 1040, que é o chamado cinturão de resistência. O Paquistão, que é do lado da Índia, também extremamente populoso, que é um país muçulmano, inclusive a Índia, ela se dividiu em dois países, né? Na verdade, três depois. O primeiro, a Índia, porque ela era hinduísta, e o Paquistão, que era muçulmano. Então, nós temos a Índia e o Paquistão. E também nós temos Bangladesh, que era o antigo Paquistão Oriental, que também é muçulmano. Então, nós temos o Oriente, os árabes, os países do norte da África, são todos eles muçulmanos. Todos eles fazem parte da janela 1040. E os muçulmanos, nós todos sabemos que o país muçulmano, ele sempre é dirigido, ele é governado conforme a Sharia, que é a lei muçulmana. E a lei muçulmana diz o quê? Que quem não é muçulmano pode professar a sua fé, desde que pague por isso. Mas não pode converter nenhum muçulmano para a sua crença. Então, os cristãos, os budistas, os hinduístas que vivem em países muçulmanos, eles
podem professar a sua fé de uma maneira privada e particular. Por causa disso, são obrigados a pagar taxas, são cidadãos de segunda classe, mas jamais podem pregar o evangelho. Jamais podem tentar converter alguém. Isso é crime e, em alguns países, crime punido com a pena de morte. Então veja a dificuldade de se pregar num país muçulmano. Você tem que pregar às escondidas. E as pessoas que se converterem, elas se tornam criminosas. Se forem descobertas, serão mortas. Olha a dificuldade que é pregar o evangelho na janela 1040. E eu só estou falando dos países muçulmanos. Mas na janela 1040, nós também temos a Índia, que é o maior país hinduísta. Aliás, o hinduísmo é a religião nacional da Índia. É uma religião criada na Índia, onde quase a totalidade dos seus adeptos está na Índia. E o hinduísmo, ele criou na Índia uma sociedade de castas. O que são castas? São grupos da sociedade. Aqui no Brasil, nos países, normalmente, uma pessoa pobre se ganha na loteria, se cria um negócio e ganha dinheiro, ele passa de pobre para rico. Ou se algum pobre estuda, tal, ele passa para a classe média. Isso é o que a gente chama de mobilidade social. Na Índia, isso não é possível, porque como eles creem que há sucessivas reencarnações e os espíritos vão evoluindo, cada grupo social é um sinal da sua evolução. Então, se você é da elite, você está próximo de se tornar espírito iluminado. Agora, se você é uma pessoa pobre, é da ralé, você é um Dalit, que é o pária. É aquela pessoa que não tem nenhum valor, é um espírito atrasado. A maior parte dos cristãos são Dalits. Uma pessoa de uma classe social, de uma casta, né, melhor dizendo, que se converta, ele vai ser excluído da sociedade. Os cristãos na Índia são pessoas excluídas da vida social. Isto quer dizer que são pessoas que não podem ganhar nenhum benefício do governo, que não podem ter cidadania, que não são consideradas gente. Esse é o preço a pagar por alguém que se converte a Cristo. Não é fácil pregar o evangelho na janela 1040. Também na janela 1040 nós temos os principais países comunistas do mundo. A China, a Rússia, que diz que não é comunista, mas continua sendo. Onde há uma perseguição terrível. Os países comunistas são os maiores matadores de cristãos da história da humanidade. E continuam sendo assim. Não mudaram. A pregação do evangelho é feita às escondidas. E aqueles que se convertem são considerados inimigos do regime. Veja lá o que está sendo feito na Nicarágua. Nicarágua não faz parte da janela 1040, mas é um país mais próximo do nosso, para os irmãos verem como os cristãos são tratados em países assim. Essa é a realidade da janela 1040. Por isso que é difícil pregar lá, porque os governos são contrários. Além de eles mesmos já serem contrários ao evangelho, eles ainda estão atrelados a poderes internacionais cujo único objetivo é destruir o cristianismo, é impedir que as pessoas conheçam Jesus. Esse é o trabalho desses 3 projetos de poder. O Japão
é outro país também, da janela 1040, que tem uma religião, além do budismo, que também é muito forte na Índia e na China, ele também tem o shintoísmo. Uma das características do hinduísmo e do shintoísmo, que são religiões mais presas aos seus países, Índia e Japão, é que quase tudo são deuses. Os irmãos terem uma ideia da dificuldade que é pregar o evangelho na Índia, por exemplo. Nós conhecemos o pastor Paulo, é um missionário lá na Índia, ele era aqui da cidade de Santo André, aqui em São Paulo, e ele, certa feita, numa escola de obreiros aqui, no Belém, ele nos contou que ele chegou a uma cidade para iniciar a sua evangelização, e ele, então, chegou, se hospedou num hotel, e não conseguiu dormir durante a noite, pela grande quantidade de baratas que havia. Ele diz que matou mais de 40 baratas durante a noite. Assim que amanheceu, ele foi indignado até a recepção do hotel, levando as baratas mortas num cesto de lixo para dizer do estado lamentável de higiene daquele hotel. Quando ele chegou e falou isso para o recepcionista começou a gritar, começou a se ficar desesperado e foi chamar o gerente veio, ficou desesperado. Foram chamadas as autoridades e o nosso missionário foi expulso da cidade. Sabe por quê? Porque naquela localidade a crença era de que as baratas são espíritos evoluídos, que estão próximos a serem espíritos iluminados. E, portanto, ninguém podia matar barata. Não era só vaca, não. A vaca também é considerada um animal sagrado na Índia. Mas, naquela localidade, as baratas eram consideradas espíritos evoluídos. E como ele matou muitas baratas, ele chamou a maldição para a cidade. Por isso ele foi expulso da cidade. Ele não pôde pregar o evangelho porque matou baratas. Eis as dificuldades, irmãos. A cegueira espiritual da janela 1040 é muito grande. Ali estão as maiores religiões universais, além do cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. É uma cegueira. São as trevas espirituais. Ali nós temos uma verdadeira fortaleza de Satanás que precisa ser atingida, precisa ser derrubada. E isso só se faz com armas espirituais. Não é assim que o apóstolo Paulo fala, quando fala das fortalezas? Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. São regiões em que o inimigo das nossas almas reina quase que absoluto, porque nós não temos ido lá pregar o evangelho. Não é fácil pregar o evangelho. Nós temos visto aqui as grandes dificuldades. Mas como superar esses desafios? Essas dificuldades? Para começar, como nós dissemos, os recursos são muito escassos. Então, nós precisamos ser generosos para poder investir nessas regiões. Aí vem a primeira grande dificuldade, mas o Senhor
é o dono do ouro e da prata. E dará condições, quando há empenho missionário, para que nós possamos levar recursos. Veja que é muito mais do que sustentar o missionário e a sua família. É dar condições mínimas para que você possa dar melhoria de vida àquelas pessoas. A evangelização da Janela 1040 exige mais do que nunca a ação social. A ação social, que é mais do que assistência social. Assistência social é dar comida, é ajudar na dificuldade, providenciar o alimento emergencial, a cesta básica, né? Mas eu estou falando de uma ação social. É preciso que a igreja ajude o missionário a dar condições para que as pessoas possam melhorar a sua situação de vida, conseguindo uma profissão, conseguindo uma forma de sobrevivência mais digna. Se é verdade que a palavra de Deus abre a mente dessas pessoas e o Espírito Santo as orienta, fazendo com que elas melhorem de vida, é também necessário que haja este apoio num lugar que não tem nada e que não vai poder dar nada em troca. É preciso que nós nos unamos para que haja uma ação social vigorosa junto a estes missionários. E que esta ação social se faça de forma sábia e prudente. Porque, como nós dissemos aos irmãos, há uma instabilidade política muito grande nesses lugares e qualquer melhoria que se faça ou quaisquer recursos que sejam enviados podem ser facilmente tomados e destruídos pelos inimigos do Evangelho. É preciso haver muito critério, muita prudência, muita sabedoria de Deus para saber fazer a ação social sem despertar inimizades, desconfianças por parte dos poderosos e dos grupos em conflito. Um grande elemento a se fazer diante das dificuldades mesmo de entradas de estrangeiros nestes países, por causa dos regimes ditatoriais, é trabalharmos com missionários autóctones, quer dizer, missionários que são do próprio país, da própria região. Veja que interessante, nestes países chamados periféricos, onde as condições são mínimas, o que fazem as elites? Mandam seus filhos estudar na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Rússia. As grandes famílias, os grandes dominadores destes países são formados nos países desenvolvidos. Aqui mesmo, quando eu estudava aqui na USP, nós tínhamos muitas pessoas de países africanos que estudavam aqui na USP. Países pobres, mas a elite mandava-os estudar. A quantidade de indianos, de chineses, que estudam nos Estados Unidos, na Europa, é muito grande. Por quê? Porque lá não se tem condição, não tem educação, não tem recursos. E essas pessoas, como elas são ricas, até porque exploram a população, podem pagar os cursos e as pessoas então vêm preparadas para continuar governando.
a igreja deve fazer isso também. Os missionários que ali estão podem mandar pessoas para cá, para os países onde há liberdade de culto, para países onde não há tanta dificuldade. E aqui eles são ensinados na palavra de Deus, eles são preparados para voltar lá. E como alguém da terra pregar o evangelho, conhecendo a cultura e conseguindo superar todas essas dificuldades de perseguição, de desconfiança. O missionário José Satírio, lá na Colômbia, um grande homem de Deus, ele tem mantido trabalhos missionários em países extremamente difíceis e que pertencem à janela 1040, como o Nepal, o Butão. Quando ele conta como ele chegou ao Butão, Deus tocou no coração dele para evangelizar o Butão. O Butão não tinha nenhum cristão. E ele chegou a ir ao Butão, chegou inclusive a ser recebido pelo rei do Butão. E hoje existe um trabalho missionário no Butão, feito por butaneses. Como no Nepal, são feitos por pessoas do Nepal. Eles formam os missionários dos próprios países. O pastor Paulo, que eu disse lá na Índia, ele também tem um grande grupo de missionários da própria Índia, que ele está supervisionando. Porque a maior facilidade para se aproximar da população e que conhece a realidade da situação e que pode, muitas vezes, camuflar a pregação do evangelho. Porque, como nós dissemos, essa pregação precisa ser camuflada, ser feita com critério e prudência por causa da grande perseguição religiosa. E, nesse sentido, esta evangelização ela precisa ser feita de forma aculturada. É preciso se fazer a inculturação. Ou seja, mais do que nunca nesses países, os costumes são completamente diversos, os hábitos são completamente diversos, as tradições religiosas são completamente diferentes. É preciso que o missionário assuma como ninguém a identidade cultural do país onde ele está. Jesus, quando veio ao mundo, ele é o missionário por excelência. Primeiro, ele se fez homem. Ele era Deus, mas ele se fez homem. E viveu sempre como homem no seu ministério. Porque se ele vivesse como Deus, ele não teria como se aproximar do homem. Mas ele também se fez judeu. Ele ia à sinagoga todo sábado. Ele lavava as mãos. Por quê? Porque ele tinha de ser um judeu para poder pregar para os judeus. Se ele não seguisse as tradições judaicas, se ele não vivesse segundo os costumes judaicos, não teria credibilidade e nem despertaria confiança nas suas palavras. Mas ele era tido como profeta e ele era tido como rabi, por causa do seu porte de acordo com a cultura onde ele vivia. Isto que se chama inculturação. É preciso que ocorra isso. E não que se tenha imposição cultural. Não adianta eu ir para a janela 1040, conseguir um lugar, conseguir entrar, conseguir não ser perseguido e querer que lá em Bangladesh as pessoas vivam como se estivessem no Brasil. Se vistam como os brasileiros, paletó, gravata, que o
culto seja conforme os costumes aqui das Assembleias de Deus do Brasil, quando a cultura totalmente é outra lá. Sem a inculturação, não há como pregar-se o evangelho. Não nos esqueçamos que Barnabé é quem foi mandado para Antioquia. Por que não Pedro? Porque Barnabé era um judeu grego de Chipre. Ele era levita, grande conhecedor da lei, mas ele conhecia a cultura grega. Ele era culturalmente um grego. E ele conhecia os costumes e o modo de vida de Antioquia. E quando ele precisou de um companheiro, e não foi buscar Pedro, ele foi buscar Paulo, que também era outro judeu grego de Tarso. E grande conhecedor da lei também. Então, vejam, irmãos, que é preciso que nós imitemos a Cristo. Haja esta inculturação. Um exemplo da janela 1040. Com todas as grandes dificuldades, no final do século XIX e no começo do século XX, nós tivemos um grande pregador na Índia, Sadhu Sundar Singh, conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Ele andava descalço e, por causa dos lugares onde ele andava, ele sempre tinha os pés feridos e os seus pés sempre sangravam. Sundar Singh, ele era da elite indiana, de uma região da Índia, da elite, portanto, ele é considerado um espírito evoluído dentro dos ditames culturais indianos, e ele se converte ao cristianismo. E diante da sua própria posição social, a missão que estava ali, que era de presbiterianos, se não me falha a memória, querem que ele aprenda teologia e se torne um pastor. E Sundar Singh percebeu que se ele se tornasse um pastor no modelo, no molde que estava ali querendo que ele fosse, e lembrem-se que naquele tempo a Índia era uma colônia da Inglaterra, do Império Britânico, pertencia ao Império Britânico, então ele seria um pastor inglês na Índia. E ele percebeu que assim ele não ganharia almas para o Senhor. E aí o que ele faz? Ele abandona o curso de teologia e ele assume a condição de sadhu. Sadhu é um sábio, uma espécie de pregador itinerante, que é considerado um místico na Índia. É alguém da casta superior que tem a missão de levar sabedoria e promover a evolução espiritual dos outros. E vai andando de lugar em lugar, levando seus ensinos, sendo praticamente adorado pelas pessoas, porque as pessoas querem ser abençoadas por ele e querem se elevar espiritualmente através dos seus ensinos. Ele assume a condição de sadhu e começa a perambular pela Índia, pregando o evangelho. Mas quando ele chegava num lugar, por causa das suas vestimentas, características de um sadhu, as pessoas vinham ao seu encontro, queriam aprender com ele, e ele pregava o evangelho. É verdade que quando descobriam que ele era cristão, quando descobriam que a mensagem dele era o evangelho, muitas vezes ele foi apedrejado, preso, expulso da cidade, mas ele ganhou milhares e milhares de almas para Cristo, porque ele soube inculturar-se,
sendo um indiano, ele soube, como um sadhu cristão, ganhar muitas almas para Cristo. E o último desafio, como nós já dissemos, é a perseguição religiosa. Mas sobre isso, nós iremos tratar na próxima lição, porque é o desafio da igreja perseguida. Janela 1040 foi algo que Deus nos mostrou através das estatísticas, para nos mostrar que ainda muitíssima terra precisa ser evangelizada. Estamos muito aquém do que quer o Senhor Jesus. E não é sem tempo que devemos demonstrar o nosso amor às almas, ajudando a evangelizar este que é o lugar mais carente do planeta Terra. Amém.